A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. São 9h14, nós vamos ouvir aqui na Rádio Bandeirantes, estamos recebendo aqui no nosso estúdio digital o presidente da Associação Paulista de Supermercados, Ronaldo Santos, que vai contar pra gente. Ronaldo, vamos conversar bastante aqui, mas eu queria começar o nosso papo sabendo como é que foi 2019 para o setor. É um setor muito sensível, né? As vendas caem e melhoram com uma rapidez imediata, assim como a possibilidade de as pessoas fazerem compras, né? Terem ou não dinheiro para irem ao supermercado. Como é que foram as coisas? Bom, primeiramente, bom dia aí a vocês. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, Thaís, né? Thaís, está aqui, o Cláudio, o Zaidan e o Rafael. E também aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Bem, nós já vemos há alguns anos, a expectativa inicial sempre é positiva, como é agora 2020, né? Em 2019 nós tínhamos uma expectativa de que cresceríamos aqui em São Paulo em torno de 2,5% de venda real. No estado? No estado. Já no meio do ano, já percebemos que isso não ia ocorrer, nós fizemos uma revisão e ficamos aí entre 1,1% e 1,3%. Não fechamos dezembro, mas a economia deu uma reagida bastante positiva, de maneira geral, né, todos os segmentos e o nosso setor também, a partir já de outubro e novembro. Tem a ver com a liberação do Fundo de Garantia? Eu acho que tem um peso, né? Acho que tem várias, não só isso, acho que tem várias coisas que estão em andamento que estão refletindo na economia, né? E nós não temos o número de dezembro ainda, mas a gente vai fechar, eu acredito, entre 1,3% e 1,5%, dado o resultado positivo aí, final de ano, novembro, dezembro foi bastante positivo. O preço da carne não afastou o consumidor, não? Ou acabou fazendo ele só trocar de gôndola? Olha, a carne teve um impacto grande, né? De forma rápida aqui, né? Nós tínhamos o boi lá, R$150 arroba em agosto, isso foi até 230, final de novembro, comecinho de dezembro, ou seja, uma alta aí de mais de 50%. Já regrediu um pouco, está na faixa de R$200 e a estimativa nossa aí que não deve ir além disso. Tem um limite também, até onde pode ir, acho que escapou um pouco, né? Mas é lógico, vai depender da demanda interna, exportação, principalmente a China, que alavancou bastante a exportação, mas não deve sair dos R$200. O que houve é o seguinte, houve uma queda na venda do bovino aqui no mercado interno, sendo substituído parte por suíno, parte por frango, ou seja, o consumidor fez um ajuste dado ao preço. E dado essa redução do consumo, até por isso que saiu, o boi já caiu um pouco, diminuiu um pouquinho de valor. Mas o consumidor faz a troca, né? Aperta no bolso, evidentemente, e começa a fazer um ajuste. Vocês já estão comprando carne mais barato em janeiro, em relação a dezembro? Um pouco menos. O boi chegou a 230, na verdade, se você olhar o preço lá na ponta, quase nem chegou a refletir. A hora que bateu 230, deu aquela recuada no consumo, foi muito pouco, né? Então, está um pouco menor. Tanto é que alguns produtos básicos, se você olhar, a gente olha muito assim, você tem dois cortes do bovino, né? Falando um pouquinho tecnicamente aqui, que representa muito o preço da matéria-prima, que é o contrafilé, que todo mundo usa para o churrasco, e o A100 lá, que é uma carne de segunda e tal. O contrafilé chegou a bater 33, 35, é promocional. Você já encontra hoje aí por R$27, R$28. Então deu uma recuada. Mas não é o preço de agosto, vamos dizer, e acho que aquele preço não volta mais. E 2020, Ronaldo, qual é a expectativa de vocês? Positiva, né? Se você olhar, nós temos vários indicadores, né, no setor nosso. Um dado que eu gosto muito de colocar, eu falo muito do emprego, né? Nós estamos aí desde do início da nossa crise, 2014, a partir daí 15, 16, com a queda pesada que teve no PIB nos 2 anos, 15, 16, nós chegamos aí com 12 milhões de pessoas desempregadas, né? Na verdade, eu falo, isso é uma tragédia social, né? Para o nosso negócio, o desemprego é a falta de consumo, mas pior que isso, para o pai de família, é quem não tem um recurso para sustentar a sua família. Então, isso é terrível. Por isso que eu falo, eu gosto muito do dado. Nós tivemos em novembro a melhor geração de emprego no setor nosso aqui em São Paulo desde 2012, 2013. Foram 7 mil empregos gerados no setor em novembro. Vamos fechar o ano aí em torno de 10 mil mais ou menos empregos, ou seja, vinha muito devagar o ano todo e deu essa alavancada em novembro. Então, isso é um dado. Se a gente olhar outros dados, construção civil também vem positivamente muito forte a partir do segundo semestre, né? Então, significa mais empregos, né? Mais empregos, né? Mais empregos. Esse estoque nosso aí, ele foi reduzido, diminuiu, nós estávamos com 12,7, acho que chegou ao máximo em
17, 18, caiu um pouco, devemos fechar esse ano aqui com a taxa de desemprego entre 11 e 11,5%, e eu sou bastante otimista por tudo que eu estou vendo, os dados, os números. Não vejo nada que isso vai virar uma maravilha e nós vamos crescer 5%, 7%, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você olhar todos os dados, eu digo, nós temos condições de o nosso PIB ser de 2,5% com bastante segurança agora para 2020 e geração de emprego. Nós geramos, depois de perder emprego em 16, 17, 18, foram mais ou menos 500 mil empregos no Brasil. Esse ano aqui, a expectativa era até dos 800 mil, nós devemos chegar a 1 milhão, vamos ver os dados de dezembro agora, eu acho que gera 1 milhão de empregos em 2019. E para esse PIB de 2,5 aí para 2020, eu estou bastante confiante. Tem números dizendo entre 1 milhão e 200. Minha expectativa é que vai além. Nós podemos gerar mais de 1,5 milhão de empregos em 2020. É bastante positivo. Ronaldo, o setor de supermercados e hipermercados tem uma rotatividade alta, é muito demandante de capital humano, né, de emprego. E eu queria saber, depois da reforma trabalhista, mudou o perfil de contratação? Como é que está o balanço entre o trabalhador temporário, o intermitente? Quer dizer, qual é o mix hoje de trabalhadores que tem o setor de supermercados? Se a mudança na legislação melhorou a segurança jurídica para a contratação ou ainda não deu confiança para o empresário voltar a contratar? Você acabou de dar um número que um pouco responde o que eu estou te perguntando, mas do ponto de vista geral, de percepção do ambiente para a contratação, eu queria saber como é que está o perfil de emprego no setor. Olhando o setor nosso, o intermitente tem sim um impacto, né? Mas ele não é o setor focado direto para isso. Está muito na área dos restaurantes, que tem os períodos de final de semana, almoço, ou seja, né? Ele cabe melhor nesse segmento. Mas, hotéis, né? Hotéis, então nessa área de serviço. Mas o nosso cabe sim. Eu não tenho aqui de memória agora, dentro do setor nosso, que foi gerado do intermitente. Mas não é um número tão expressivo pela característica do setor, mas ele é interessante pelo setor sim, porque você também tem uma demanda maior final de semana, feriado, um domingo, e você consegue encaixar o intermitente, né, para essa função. Mas, de forma geral, a característica ainda continua no emprego tradicional, que é lá só as 44 horas semanais e tal. Então, esse perfil não mudou muito. Com carteira, né? Com carteira, né? Uhum. Agora, a questão jurídica, a mudança que houve na legislação, acho assim, mesmo intermitente, tudo que você pode flexibilizar, você tem um certo controle, né? Você faz uma demissão, você tem multa de fundo de garantia, você tem quanto mais penalidade você tem lá no final para fazer a demissão, maior é o cuidado e maior a restrição para fazer a contratação. Um exemplo, a economia cresce um pouco agora, se eu tenho uma flexibilidade para fazer uma demissão, eu arrisco, eu contrato, se não deu certo eu tiro. Se para você fazer a demissão é complicado, é difícil, é caro, a economia melhora um pouquinho, qual é a tendência do empresário? Olhar e falar assim, vou esperar. Isso vale para qualquer tamanho de mercado? Qualquer negócio, não só no nosso segmento nosso. É uma medida, as empresas, né, são responsáveis pelo caixa, a entrada e saída tem que estar controlado. A ação de você contratar, ela está relacionada com a dificuldade de fazer a demissão. Óbvio, não estou dizendo que não precisa tirar todos os direitos, tudo, mas tem que ter um equilíbrio onde você possa facilitar, sim, uma eventual demissão, que não seja pesada, porque isso, na outra ponta, facilita a contratação. Ronaldo, você falou de perspectiva para 2020, e o Brasil tem números dramáticos aí, porque além desses 12, 13 milhões de desempregados, há os desalentados, então esse número chega facilmente a 18 milhões, aos subutilizados, salta para quase 30 milhões, e aí você tem os familiares e tal. Você tem dezenas de milhões de pessoas fora do mercado formal, com dificuldade de consumo e assim por diante. E um dos debates urgentes aí, aliás, deveria ter sido feito isso há muito tempo, é a reforma tributária. Nós temos um sistema ridículo, péssimo, injusto. Muita gente diz o seguinte, essa proposta aqui é boa para a indústria, mas é péssima para o setor de serviços, não é? Como é que você tem visto essas propostas e o setor de supermercados? Ele tem representantes nessa discussão lá em Brasília? Ótima pergunta, né? Nós temos trabalhado bastante nisso, evidentemente é um tema que interessa para todos. A APAS tem um comitê tributário
e nós puxamos esse tema para dentro do comitê para ser discutido. Contratamos também uma assessoria, uma consultoria para trabalhar o tema. Nós já fizemos, sim, nós tivemos contato. Você pega a PEC 43, o relator é o deputado Aguinaldo, o nosso time esteve com ele, com o time técnico dele, o nosso comitê. Inclusive, nós pontuamos algumas coisas que nós entendemos preocupantes na proposta, na emenda. Vou dar um exemplo. A gente usa tem um pouco de simbolismo nisso, eu acho que reforça a ideia. Ela tem a proposta, ela tem sua vantagem quando ela fala daquela alíquota, que é o IBS, que é uma alíquota única, e numa legislação que valeria, inclusive, para todos os estados, é extremamente positivo. Quando você olha a alíquota única, é um conceito, poucos países utilizam, isso eu sei que o Chile utiliza, mas é muito pouco, porque você tem a tendência de calibrar a alíquota do imposto conforme a essencialidade do produto, né? Então, eu brinco. Uma batata hoje, que é um produto que está na cesta de todos os consumidores, você não tem PIS/COFINS, não tem ICMS, ou seja, zero de tributo. Aí pega um uísque, ele tem 25% de ICMS, tem PIS e COFINS, claro, tal, tem 50%, 60% de imposto. Em tese, pela essencialidade, parece que é razoável isso. Eu cobro bastante de uma coisa que não é essencial e nada de algo que é essencial. Quando eu vou colocar uma alíquota de 25% para os dois, eu olho e falo, ok, então eu vou taxar agora o uísque ou a batata na mesma proporção. Me parece injusto. Sim. Nós estamos batendo nisso, isso foi uma das colocações em relação à proposta. Agora, o que precisa levar em consideração é muito complexo. Como a gente tem estudado bastante, é muito complexo fazer alteração. Por quê? Quando a gente talvez leva para o Congresso isso, fala, não há vontade, nada passa, quantas propostas já não foram levadas e a gente não consegue mudar essa situação. O que acontece tem muitas mudanças. Eu estou colocando aqui um ponto que talvez impacte o setor nosso, então esse ponto eu não quero. Outro ponto que é positivo eu quero. Todos lá pensam e fazem a mesma coisa. Lógico. Conclusão, resumo. Não tem consenso. Não tem consenso. Não é uma definição da APAS, mas tudo que nós estamos estudando, nós estamos chegando à conclusão, primeiro, dificilmente vai sair um tipo do IBS onde vai estar Estado, município e União junto. Praticamente, eu acho que isso... Você acha que vai ser fásico? Primeiro federal, para depois mexer nos outros entes? Porque o federal não é complicado. Você fala de PIS, COFINS e IPI. PIS e COFINS é uma coisa só, praticamente, não. A base é tudo igual. O ICMS é um problema, né? O ICMS é 80%, 90% do problema. Por quê? Ele é o mais complexo. Cada estado tem uma legislação. Para redes de empresas, ou mesmo os fabricantes que trabalham em todos os estados, isso é uma complicação sem tamanho. E o que te parece mais justo? Pagar na origem ou onde se consome? Eu tenho medo de fazer toda a mudança que estão sugerindo agora. Mudo a alíquota, mudo do consumo por destino, unifico todas as legislações. É muita coisa. Nós mudaríamos os preços relativos da economia. Voltando no meu uísque com a batata aqui. Me parece, né, nós estamos tratando isso na APAS, e eu acho que a conclusão que nós vamos chegar que o melhor seria do ICMS não fazer mudança, continua ainda por enquanto na fonte, a cobrança, sem mudar o ICMS, fazendo talvez um único ajuste de unificar a legislação. Isso resolveria muito no setor produtivo. E um detalhe, ficaria mais barato para cuidar dos impostos. Porque não estamos nem falando, e não adianta imaginar quando fala reforma tributária, na situação atual, que haverá redução de base de carga tributária. Sim. Esquece. Sim. União, Estado e município, todos com dificuldade de caixa. Então é impensável. Quando a gente fala reforma tributária, passa a ideia, né? Vai cair. Não, isso não. Só facilitar. É o sistema. Só de facilitar, diminuir o custo, isso mais cedo ou mais tarde ele vai ser refletido nos produtos. E aí, evidentemente, há um benefício do consumidor. Perguntar um pouquinho para você, Ronaldo, mudar um pouquinho de assunto, te perguntar sobre infraestrutura, especialmente aqui em São Paulo, né? Duas questões especiais. Se a APAS tem opinião a respeito da mudança da CEAGESP, aqui da Marginal do Rio Pinheiros, e qual é o custo de ter de transportar produtos por São Paulo, que tem excelentes estradas, mas pedágios caríssimos ao mesmo tempo? Se vocês têm essa demanda, alguma espécie de interlocução com o governo do estado aqui? Sim, inclusive acho que esse assunto vocês trataram com o Gustavo Junqueira, que é o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, né? Primeiro, nós somos favoráveis à mudança. Se você olhar o que acontece lá no CEAGESP, aquilo é impossível de continuar existindo. Precisa haver uma mudança. Aí você pode começar a discutir qual que é a melhor forma de mudar. Se é um investimento só de iniciativa privada, se o Estado faz isso ou não.
Mas a gente acredita o seguinte, o governo do estado está empenhado em fazer isso, entende o problema que existe hoje para a cadeia produtiva e vai fazer a mudança. Isso vai ocorrer. As redes se abastecem aqui também ou não? Também, parte, né? Quando você tem um certo tamanho, possui já os próprios centros de distribuição, você tem uma tendência de receber cargas fechadas direto do produtor, dado o teu volume. Mas o CEAGESP é um grande centro de abastecimento, mesmo para grandes volumes, então também acaba ocorrendo. Mas dos médios para os menores, aí, Todo mundo vai lá. outros segmentos que são restaurantes, todos vão lá. Então é um centro importantíssimo. E tem uma logística ruim. Então, assim, precisa sair de lá, precisa ir para um local adequado, né? Isso vai ocorrer. Acho que de uma forma ou outra o governo do estado está ciente disso e vai acabar fazendo essa mudança. Em relação às estradas, eu diria assim, o sonho é, né, você andar em boas estradas e não ter pedágio. Né? Só que você tem que fazer escolha. A gente anda para o Brasil e você vê o seguinte, às vezes não tenho pedágio, mas não tenho estrada. Não, e tem lugar que tem pedágio. E também não tem estrada. Não tem Bom, estrada. esse é o pior de tudo, né? Tem BR, eu agora estava dirigindo em BR, que tem pedágio, mas o que o pedágio te garante? A ausência de buraco, mas é pista simples. É. Então os caminhões são obrigados a fazer viagens que demoram muito mais, porque é pista simples, né? Não, esse é o terror. Mas assim, então eu acho assim, é caro os pedágios de São Paulo? Lógico, quem anda de carro, quem tem uma transportadora, quem usa um caminhão, é caro o pedágio. Porém, você tem alta qualidade nas estradas, que isso diminui o consumo de combustível, manutenção de veículo e, mais importante, nível de acidente. Que aí você está tratando de vida humana. Então, eu digo, não tem um mundo ideal. Sim, claro. Poderia ser menor, né? E as regras para distribuição de carga em supermercado aqui em São Paulo estão pacificadas? Ou vocês têm alguma demanda com a prefeitura, estão conversando com a prefeitura para tentar alguma espécie de alteração? Olha, quando houve as mudanças de horário, tudo isso, né, deu bastante atrito, bastante até se fazer os ajustes. Havia muito medo de assalto, né? Porque muita coisa à noite, muita entrega à noite. Acho assim, se você olhar por parte do setor nosso, ou com os outros setores, é melhor se você tivesse, olha, faço o dia que eu quero, a hora que eu quero, é o ideal, né? Só que você vive em conjunto numa sociedade, as regras têm que se ajustando, né? E numa cidade como São Paulo, dado a complexidade do trânsito, foi o ajuste que foi feito. Eu acho que assim, a fase pior passou, isso foi razoavelmente bem ajustado. Ficou ideal? Não, mas temos que pensar que é um conjunto da sociedade. Se não é perfeito para um, na média, todos acho que ficaram razoavelmente satisfeitos. Deixa eu aproveitar aqui o gancho que você está falando do bom momento do setor. Eu falo muito aqui, né, que o que cria emprego, o que faz a economia crescer é investimento. Qual é o plano de investimento para o setor agora em 2020? Tem expansão de rede? Tem melhoria da prestação de serviço? É um dado econômico, né? O que nós precisamos, na verdade, é gerar emprego para gerar renda. Isso só faz se houver investimento. Aí precisa aí da segurança jurídica, destravar burocracia. As prefeituras demoram muito os projetos hoje de aprovação. Essa é uma trava no setor nosso. Você define um ponto, está em condições de fazer um investimento, pode colocar a loja e você às vezes leva mais de um ano só para conseguir a aprovação de um projeto. Bom. Aí o cara desiste, né? Não desiste, porque está ao ponto. Desiste, mas tem muito dinheiro alocado à produtividade, encarece, né? vai pelo ralo. Encarece, né? o projeto. Encarece o projeto. Nós não temos no setor um apanhado de quantas lojas nós vamos fazer, até isso a gente não apura ainda, né? Mas assim, o setor, salvo a questão de você fazer novas lojas, que você tem um processo de aprovação que não é tão rápido, mas vai respondendo à demanda. Mesmo na crise que houve, lembrando, nós perdemos 8% de PIB em 2015 e 2016. Né? O setor, a queda é muito menor, até para tratar com produtos essenciais, alimento, tudo. Então, nós temos uma situação mais linear. O setor continua investindo. Essa perspectiva de ter um crescimento melhor já em 2020 já faz com que as empresas se movimentam com terreno, imóvel, projeto. Então, não tenho dados, mas sim, haverá investimento. E persiste aquela tendência de mercados menores em bairros, porque é uma percepção, né? Não sei se esse é um dado concreto, mas a gente já não vê mais tantos supermercados grandes como via antigamente, né? É mais comum agora ou supermercados ligados às grandes redes menores dentro dos bairros, ou efetivamente aquelas, né, não são vendas, mas parecidas com aquelas vendas dentro dos bairros, que não tem vínculo com nenhuma grande rede, sacolão.
A tendência do mercado continua sendo essa? Veja bem, você tem um modelo predominante que é o supermercado tradicional, com as lojas médias. O supermercado de 2, 3 mil metros quadrados. Você tem lá os hipermercados que perderam o espaço, que eram aquelas grandes lojas de 10 mil metros quadrados. Essas perderam espaço. O supermercado tradicional, principalmente no interior, continua forte. E na capital, ele ainda continua tendo presença, continua sendo aberto lojas de supermercado tradicional, mas nos grandes centros, principalmente São Paulo, né? Falando de São Paulo, dada toda a complexidade de trânsito e tal, aí sim essas lojas de conveniência, podemos chamar assim, tem tido uma presença mais forte, as próprias grandes redes investindo nesse formato. Então, sim, eu olho aqui nos próximos anos, é um grande formato para se desenvolver, principalmente numa cidade como São Paulo. E aliado a isso também, não há dúvida, o e-commerce. Eu acho que o setor nosso agora começa a destravar o e-commerce. Daqui para frente vai ganhar bastante importância no setor nosso. Eu aprendi, eu faço muita compra do supermercado pela internet, facilitou a minha vida. Eu tinha uma resistência grande, mas prefiro olhar. Eu também, mas tem facilitado a minha bobagem, vida. Né? Mas ainda prefiro ir lá e olhar, por exemplo, a data da validade do pote de margarina. Eu não faço, eu também prefiro a compra física. Thais, mesmo os perecíveis? Não, perecível não. Perecível não. Mas limpeza, saco de arroz, feijão, essas coisas eu tô fazendo. Sabe o que me incomoda? Às vezes a data de validade. Eu já fiz pela internet também. Eu compro muita coisa pela internet, mas supermercado eu ainda prefiro ir. Porque às vezes você olha, tem coisa que tá na gôndola lá que vence, né, daqui uma semana e tem outra que vence daqui um mês. Você fala, não. Porque uma coisa é você ir para o supermercado para comprar fruta, verdura, legume e carne, né? Que você leva 3 sacolas e volta para casa carregando. Outra coisa é você ir para fazer essa compra pesada. Eu que tenho menino, adolescente, que come 3 pratos de arroz e feijão a cada refeição, o trem gira rápido, entendeu? Mas a barreira nossa ainda para evoluir de forma definitiva para o e-commerce é a questão dos perecíveis, mas eu acho que são os dois lados. O setor tem que aprender e fazer um serviço adequado. Você deu uma dica importante, a questão de data, é uma coisa que não é tratado. Então. E segundo, o próprio consumidor, é uma questão de hábito, né? Você aculturar para isso. Então precisa ter os dois lados, a questão da cultura, do hábito e o lado de um serviço adequado para atender essa necessidade. Mas eu acho que eu marcaria de 2020 para frente é um ponto onde o nosso setor começa a entrar de vez no e-commerce. Ronaldo Santos, presidente da Associação Paulista de Supermercados, muito obrigado pela visita aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes e que a gente volte a conversar em breve, hein? Ok, prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos sempre disponíveis para contribuir com as informações. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A hora é agora.